Bem-vindos ao canal Sendo Explorador. Hoje vamos explorar as maravilhas do Chile, um país fascinante com uma rica história, paisagens deslumbrantes e uma cultura vibrante. Junte-se a nós nesta viagem enquanto mergulhamos na economia pulsante, na geografia diversificada, no turismo encantador e nas curiosidades surpreendentes deste destino sul-americano único. Prepare-se para se encantar e se inspirar pelo Chile, um verdadeiro tesouro escondido na América do Sul. História. A história do Chile é rica e complexa, marcada por uma mistura de culturas indígenas, colonização europeia, independência e desenvolvimento político. Antes da chegada dos colonizadores europeus, o território que hoje é o Chile era habitado por diversos povos indígenas, como os mapuches, os incas no norte e os araucanos no sul. Esses povos tinham sociedades agrícolas avançadas e estavam organizados em comunidades tribais. A colonização espanhola do Chile começou no século XVI, quando o explorador espanhol Diego de Almagro liderou uma expedição ao sul do Peru. Durante os séculos seguintes, os colonizadores espanhóis enfrentaram resistência dos povos indígenas, especialmente dos mapuches. O movimento pela independência do Chile começou no início do século XIX, inspirado pelas revoluções na América Latina. Em 1810, uma junta de governo foi estabelecida em Santiago, iniciando o processo de independência. Após anos de luta e conflito, a independência do Chile foi finalmente declarada em 1818, liderada pelo general Bernardo O'Higgins e pelo líder argentino José de San Martín. Após a independência, o Chile passou por períodos de instabilidade política e conflito interno. No entanto, ao longo do século XIX, o país se desenvolveu economicamente, especialmente com a expansão da mineração e agricultura. Durante o século XX, o Chile experimentou mudanças políticas significativas, incluindo períodos de democracia, ditadura militar e retorno à democracia. A ditadura militar de Augusto Pinochet, que começou com um golpe de Estado em 1973, teve um impacto profundo na história recente do Chile. O regime de Pinochet foi marcado por violações dos direitos humanos, perseguição política e políticas neoliberais. A transição para a democracia começou em 1988, com um referendo que rejeitou a continuidade do regime de Pinochet. Em 1990, Patrício Aylwin foi eleito presidente, marcando o início de uma nova era democrática no Chile. Hoje, o Chile é uma democracia estável e próspera, com uma economia diversificada e uma cultura vibrante. A história do Chile reflete os desafios e conquistas de um país que passou por grandes transformações ao longo dos séculos. Economia, cultura e curiosidades. A mineração desempenha um papel fundamental na economia do Chile, sendo o maior produtor mundial de cobre. O cobre é a principal exportação do país e representa uma parte significativa de suas receitas de exportação, sendo o maior produtor mundial desse metal. Além do cobre, o Chile também é um importante produtor de outros minerais, como lítio, prata e ouro. A agricultura é um setor vital da economia chilena, contribuindo significativamente para a produção de alimentos, exportações e emprego. O Chile possui uma variedade impressionante de climas e solos, que vão desde o deserto árido do Atacama até as terras férteis do Vale Central. Essa diversidade permite uma ampla gama de cultivos ao longo do país. O Chile é conhecido por sua produção de frutas frescas, que incluem uvas, maçãs, pêssegos, cerejas, kiwis e muitas outras variedades. A região central do país, especialmente o Vale do Aconcagua e o Vale de Maipo, é famosa por suas vinhas e produção de vinho de alta qualidade. O setor agrícola chileno tem sido impulsionado pela inovação e pela adoção de tecnologias modernas. Isso inclui o uso de técnicas avançadas de irrigação, práticas agrícolas sustentáveis e o desenvolvimento de novas variedades de culturas adaptadas às condições locais. Apesar dos sucessos, a agricultura chilena enfrenta desafios ambientais, como escassez de água, desertificação e erosão do solo. O governo e os agricultores estão trabalhando juntos para desenvolver práticas agrícolas sustentáveis e mitigar os impactos ambientais negativos. No geral, a agricultura desempenha um papel vital na economia e na identidade do Chile, contribuindo para o seu desenvolvimento econômico e sua posição como um importante exportador de alimentos. Devido à sua extensa costa ao longo do Oceano Pacífico, o Chile possui uma indústria pesqueira significativa.
O país é conhecido por sua produção de salmão, anchovas e outros frutos do mar, que são exportados para mercados ao redor do mundo. A salmonicultura é uma das principais atividades da indústria pesqueira chilena. O Chile é um dos maiores produtores mundiais de salmão, com uma produção significativa de salmão do Atlântico e do Pacífico. A criação de salmão é realizada principalmente em fazendas marinhas ao longo da costa. Nos últimos anos, o Chile tem enfrentado desafios relacionados à sustentabilidade da pesca, incluindo a sobrepesca e a degradação dos ecossistemas marinhos. O governo chileno tem implementado medidas para promover a gestão sustentável dos recursos pesqueiros, como cotas de pesca, áreas protegidas e regulamentações para reduzir a pesca ilegal. O turismo no Chile é uma parte vital da economia do país, atraindo milhões de visitantes todos os anos para explorar suas paisagens deslumbrantes, sua rica cultura e sua história fascinante. Aqui estão alguns aspectos importantes sobre o setor de turismo no Chile. O Chile é abençoado com uma diversidade impressionante de paisagens naturais, que vão desde desertos áridos até florestas exuberantes e picos nevados dos Andes. Alguns dos destinos mais populares incluem o deserto do Atacama, o Parque Nacional Torres del Paine, a Ilha de Páscoa e os lagos da região dos Lagos Andinos. O Chile oferece uma ampla gama de atividades ao ar livre para os turistas mais aventureiros, como trekking, montanhismo, rafting, observação de aves, mountain bike e esportes aquáticos. O Parque Nacional Torres del Paine, por exemplo, é um paraíso para os amantes do trekking, com trilhas espetaculares e vistas panorâmicas. Além de suas belezas naturais, o Chile também possui uma rica cultura e história que atraem os visitantes. As cidades históricas, como Santiago, Valparaíso e Puerto Varas, oferecem uma mistura fascinante de arquitetura colonial, arte urbana, gastronomia local e vida noturna vibrante. O Chile tem se destacado no desenvolvimento do turismo sustentável, promovendo práticas responsáveis que visam proteger o meio ambiente e apoiar as comunidades locais. Muitas empresas de turismo no Chile estão comprometidas com a conservação ambiental e o desenvolvimento socioeconômico das áreas visitadas. O Chile é um destino relativamente acessível para os turistas, com uma boa infraestrutura de transporte, incluindo aeroportos internacionais, estradas bem conservadas e uma rede de ônibus e trens. Isso facilita a exploração do país, mesmo para os viajantes independentes. No geral, o setor de turismo desempenha um papel crucial na economia do Chile, gerando empregos, promovendo o desenvolvimento regional e contribuindo para a preservação do patrimônio natural e cultural do país. Curiosidades. O Chile é conhecido por sua forma geográfica única e estreita, estendendo-se por mais de 4.300 quilômetros de norte a sul, mas com uma largura média de apenas 177 quilômetros. Essa faixa alongada torna o Chile o país mais longo do mundo em extensão norte-sul. O deserto do Atacama, localizado no norte do Chile, é considerado o deserto mais árido do mundo. No entanto, apesar das condições extremas, o deserto abriga uma variedade surpreendente de paisagens e vida selvagem, incluindo vulcões, lagunas, flamingos e cactos gigantes. A Ilha de Páscoa, localizada no Oceano Pacífico, é famosa por suas estátuas de pedras gigantes chamadas moais. Essas estátuas misteriosas foram esculpidas pelos antigos habitantes da ilha entre os séculos IX e XVI e são consideradas uma das maravilhas arqueológicas do mundo. O Chile é conhecido por sua produção de vinho de alta qualidade, e o Vale de Colchagua é uma das principais regiões vinícolas do país. Além de suas vinícolas renomadas, o vale oferece paisagens deslumbrantes e uma atmosfera tranquila para os amantes do vinho. O Parque Nacional Torres del Paine abriga a impressionante geleira Grey, uma das principais atrações naturais do Chile. Esta geleira de tons azulados se estende por mais de 6 quilômetros de comprimento e é uma visão deslumbrante para os visitantes do parque. Os Mapuches são um dos povos indígenas mais importantes do Chile e têm uma rica cultura e tradições que persistem até hoje. Eles são conhecidos por sua arte, música, dança e gastronomia, e sua influência pode ser vista em várias partes do país. E assim concluímos nossa jornada pelo Chile, um país repleto de surpresas e maravilhas que nos deixam encantados a cada passo. Desde as paisagens dramáticas do deserto do Atacama até a tranquilidade das vinícolas do Vale de Colchagua, o Chile nos convida a explorar sua diversidade e a mergulhar em sua rica cultura e história.
Esperamos que vocês tenham desfrutado desta viagem tanto quanto nós e que se sintam inspirados a descobrir mais sobre este incrível país sul-americano. Não se esqueçam de deixar seus comentários, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal Sendo Explorador para mais conteúdos fascinantes de todo o mundo. Até a próxima aventura!